Graça e paz, amados. Paz, apóstolo. Graça e paz. Eu pensei que era só eu com sono, mas acho que tem mais gente aí com sono, hein? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Já que vocês não responderam de imediato, vão ficar de castigo, vamos ler o capítulo todo. Encontraram aí 2 Pedro, capítulo 3. Meu título aqui é O Dia do Senhor. Lá no finalzinho da Bíblia, Novo Testamento, antes de João, antes de Apocalipse. Guardar que todos encontrem, uma leitura demorada. Não vai ter no telão, tem que abrir a Bíblia mesmo. Como nos velhos tempos. Ou no celular. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos.
Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Diga aí, amém. Assim seja. Estamos na terceira semana, campanha Quebrando Barreiras da Minha Família. A minha família tem barreiras, a sua tem? Sim ou não? O que para você é barreira? Se você vai quebrar alguma coisa, você precisa saber o que vai quebrar. E se você precisa quebrar, é porque está havendo um impedimento. Então, lá em casa, quando nós nos mudamos, tinha uma parede que estava atrapalhando, a gente quebrou a parede. E aí o pedreiro quebrou e consertou, embolsou e depois pintou. E aí ficamos com acesso livre. Então, quando falamos de barreira, nós falamos de impedimentos para chegarmos até algum lugar. E falando-se de família, esse lugar, ele não é físico, não é geográfico. É emocional, é espiritual, é mental. Essas barreiras nós precisamos identificar, porque nós temos uma tendência a facilitar as coisas. Falam aí do jeitinho brasileiro ou do jeitinho carioca. Tudo se adapta, tudo dá um jeito. Só que às vezes nós damos um jeitinho que não resolve o problema e nos dá trabalho para chegar até certo lugar. Nos machucamos, ralamos, demoramos a chegar onde nós queremos, e algumas pessoas que nos acompanham nem conseguem andar conosco, porque tem dificuldades nas pernas, nos braços, não tem força, e aí então não chegam onde nós queremos chegar como família. Mas Deus, Ele nos orienta que nós devemos saber o que queremos. Então a pergunta para você é: o que você quer para a sua família? Família nova, começando, família já de alguns anos, já está com netos, e se deixar vem bisnetos, família que está casada há um tempo, mas não tem filhos, mas é família, e nós projetamos, planejamos, isto é, quem sabe onde quer chegar. Se você ficar como aquela música que diz, deixa a vida me levar, aí é complicado. Porque hoje em dia, né, quando dá muito calor, é insuportável. Quando chove, está alagando tudo. É ventania, está derrubando árvore. Então, esse negócio de deixa me levar pode ser prejudicial. Eu tenho que escolher onde eu quero chegar. Eu tenho que definir a minha meta e o meu alvo, falando em termos individuais, mas também em termos de família. Sabemos que há pessoas que vivem sozinhas. Conhecemos pessoas que moram sozinhas e parentes longe. Conhecemos pessoas que não têm parente nenhum. São sozinhas. Os mais próximos são amigos. Então, de qualquer forma, os planos e projetos precisam existir.
as pessoas sozinhas, elas fazem projetos para si mesmas. Mas quando tem outras pessoas envolvidas, aí pensamos em nós e em que esse projeto vai afetar aqueles que me amam e que eu amo também. Então, eu tenho um filho que mora em São Paulo, mas tudo que nós fazemos como pais, como casal, nós pensamos em como vai afetá-lo, como que ele vai chegar. Assim também como o que está mais perto. Não mora mais com a gente, mas se nós fazemos alguma coisa, vai afetá-lo. Então, os nossos projetos precisam estar envolvidos naquilo que eu quero chegar. E eu pergunto mais uma vez, onde você quer que a sua família chegue? Morar numa casa grande, morar numa casa linda, ter um carro, viajar, ou você quer ter paz, harmonia, sossego? Aí, apóstolo, não falou nada diferente, todo mundo quer isso. Todo mundo quer. Mas só que cada um ou cada família tem a sua dor específica. Cada um tem uma necessidade daquele momento, daquele período que está vivendo, mais específica. Então, vai ter momentos na sua vida que vão falar assim, escolhe, você quer uma casa nova ou você quer viver bem com quem está dentro da sua casa? Aquilo que for a minha dor, é aquilo que eu vou escolher. Minha dor maior. Você quer viajar ou você quer passar uns dias só, 3 dias? Nós vamos escolher. Então aqui esse Pedro, apóstolo, ele fala de um dia que será terrível. Que se nós não projetarmos, se nós não planejarmos, e se nós não definirmos esse dia para a minha família, tudo o que eu fizer, o que eu tiver aqui na terra, não vai ter valor nenhum. O dia do Senhor, para nós cristãos evangélicos, é o dia do arrebatamento da igreja. Para nós, cristãos evangélicos, fiéis, nós temos o mesmo destino que todas as outras pessoas. Morrer um dia. Só que nós não sabemos que dia vai ser esse. Nós não sabemos como que isso vai acontecer. Agora, em São Paulo, aquele litoral, 40 e poucas pessoas, ali quem sofreu mais foi a área carente, a área periférica, mas a região rica também padeceu muito. Então não tem assim, o dinheiro nesse momento não resolveu. Morar numa fazenda, num sítio, num condomínio luxuoso, não fez diferença frente a um alagamento, algo nunca esperado para aquela região daquele jeito. Então aqui Pedro fala assim, olha, essa já é a segunda carta. E do mesmo jeito que eu estou escrevendo, Paulo, em todas as suas cartas, também já falou sobre isso. A salvação da sua alma. Abrangendo para nós aqui a salvação da sua família. Porque Jesus falou assim, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que todos, diga aí, todos tenham vida eterna. É o propósito de Jesus, é o plano de Jesus, é o projeto de Jesus quando veio à Terra. Resgatar as almas perdidas que estavam indo em direção ao inferno ou para longe do Deus Todo-Poderoso, resgatar mudando o destino para ir ao céu, passar a eternidade com Deus.
Esse é o primeiro projeto de Jesus e do Pai e do Espírito Santo. As outras coisas que aconteceram na terra, que Jesus fez, foi a caminhada, foi a jornada, foi acontecendo. Curar a enfermidade, expulsar demônio, dar prosperidade, dar paz, dar consolo, até edificar a igreja, trazer os discípulos e transformar em apóstolos, aconteceu na sua trajetória na terra. Mas o principal objetivo era Jesus subir a cruz, morrer por mim e por você, perdoando o nosso pecado, restaurando, né, a nossa comunhão com Deus, e a partir daí, no dia do Senhor, eu ter a certeza de que eu vou para o céu. Então, se você tem algum projeto para a sua família, um projeto para a sua casa, risca todos eles e coloca lá no topo: salvação da alma. Você tente, nós já passamos por situações muito difíceis. Aqui, os que estão na live, alguns, é claro, mais do que outros. Você imagina ficar 12 dias soterrado lá no terremoto daquele país lá na Europa. Turquia. Foi encontrado sobrevivente com 8 dias, 10 dias, 12 dias, sem poder se mexer, sem comer, sem beber, sem poder respirar direito, talvez escutando vozes, mas sem poder dar uma comunicação, fazer um contato. Isso é inferno ou não é? Ficou uma vida ali de angústia, de aflição. E ainda mais pensando: como está minha esposa, como está meu esposo, como está meus filhos? Foram resgatados crianças, bebês, que conseguiram sobreviver. Então, aqui também nos alagamentos, nos desmoronamentos, também aconteceram esse tipo de coisa. Então, você tente imaginar na sua cachola passar 10 anos desse jeito, 50 anos, 100 anos, a vida eterna no inferno, onde a Bíblia diz que o bicho não morre, o verme não morre, o fogo não se apaga. E Jesus falou isso no momento onde ele passou no portão de Jerusalém, e fora do portão tinha a lixeira, e ele olhou para a lixeira, o lixão, e ali botavam fogo, traziam o lixo lá de dentro e jogava. Não tinha lixão como nós temos hoje para fazer reciclagem. Botava lá e botava fogo. Então era comida, bebida, papel, madeira, tudo quanto é tipo de lixo, entulho, jogava ali. Então os restos de comida, animais mortos, davam bicho. Botavam fogo. Mas era constante aquele negócio, fogo e bicho, porque o lixo era sempre acrescentado, não consumia tudo de uma vez. Jesus mostrou: olha, cuidado, que você não vá para este lugar, porque se você hoje se preocupa com que alguém dentro da sua casa não chegou no horário, o que está fazendo na rua, como está fazendo, o que aconteceu no trânsito, foi um assalto, foi uma violência, foi um alagamento, foi uma tempestade, uma árvore, está aqui a serra, as escuras, porque houve desmoronamento, famílias ali do complexo estão há dias, né? Alguns, a geladeira que tinha dentro já estragou, nesse calor durante o dia, sem ventilador. Então, existe uma preocupação. Agora, se você tem que se preocupar com alguma coisa, é com a alma de quem você ama. O corpo, nosso corpo, vai para debaixo da terra, ou vai ser cremado. Mas a alma, ela é eterna, ela não se acaba. Ela continua existindo.
não nesse plano terreno. Ela vai para o mundo espiritual. Só que a Bíblia diz que é aqui na terra que eu escolho o meu destino. E o meu destino, dependendo da minha decisão, é estar com Deus, que é o céu, e estar longe de Deus, que é o inferno. A escolha nós fazemos aqui. E Pedro está dizendo, olha, vocês precisam se recordar das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador. Precisamos nos lembrar. É claro que para nós hoje é difícil, porque é muita coisa para se pensar, muita coisa para se preocupar. Até quem está desempregado se cansa de tanto pensar. Como arrumar dinheiro, como arrumar trabalho, como estudar, como manter, como comprar comida. Se cansa só de pensar. Quem está trabalhando se cansa de pensar nas mesmas coisas, só que aí trabalhando e fazendo as coisas todas. Quem tem que vir para o culto ainda porque quer adorar a Deus, não posso perder meu horário, eu tenho que ir. E vai chover, mas eu vou pela fé, porque eu creio que Deus vai ter uma bênção para mim e para minha família. Então nós temos essas preocupações. E aí, o que está de imediato é que vem na minha cachola. Mas aqui o apóstolo está dizendo, não se esqueçam do que está escrito nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras dizem que Deus criou o homem para ficar pertinho dele. O homem vacilou junto com a mulher, pecaram, foram expulsos da presença de Deus. E é o que nós passamos hoje. E Jesus veio para resgatar essa aproximação. E aí, alguns lá fora dizem assim, para que ir para a igreja? Não está resolvendo nada. Esse negócio de céu e inferno, olha, inferno é aqui mesmo. Céu não existe. Se céu existisse, os crentes estavam muito bem. Você já tinha resolvido os seus problemas. O que é bênção para a sua família? Como você vai ter bênção na sua família? Você está há tantos anos na igreja, tantos anos lendo a Bíblia, mas não se resolve. Continua com os mesmos problemas, não se acerta. Você está procurando namorada, procurando acertar o casamento, procurando perdão do pai, da mãe, do filho, e não resolve. É quando diz aqui, são os escarnecedores. Eles não acreditam e querem fazer com que você também não acredite. Mas Pedro falou assim, não se esqueça. Fala para quem está do seu lado aí, não se esqueça das profecias. Porque a Bíblia diz que, pela palavra, Deus criou os céus e a terra. O povo desandou, veio água, que foi o dilúvio de Noé. Deus dando uma oportunidade para a humanidade, para ver se mudava a cachola, mudava a cultura, mudava a mentalidade, mudava o jeito de pensar. Porque Noé pregou durante 120 anos. Se arrependam, mudam de caminho, mudam. Eles não mudaram. Zombaram de Noé. Que Noé, que ninguém choveu o quê? Não tem chuva assim desse jeito, não. Aqui não tem rio. E Noé construindo a arca. E Deus te chamou hoje para dizer, continue construindo a arca para a sua família entrar. Porque quando menos se esperar, vai vir destruição. Porque o dilúvio foi destruição para quem não estava dentro da arca. Os que não estavam dentro da arca é como se tivesse ido para o inferno, morreu, acabou, porque não acreditaram. Quem acreditou nas profecias, nas escrituras, entraram na arca. E infelizmente foi só a família de Noé. E aí? Mas também diz aqui o texto que agora Deus não vai mais destruir a terra com água, porque Ele mesmo prometeu. Aqui diz que a terra vai ser destruída pelo fogo. Quem quer esperar esse dia? Quem quer ver esse dia? Eu não quero ver, não. Eu quero estar bem longe daqui.
Quando a gente lê, parece que vai ser logo ali, logo ali. Lá em Atos dos Apóstolos, quando começou as pregações, a igreja, a Bíblia diz que todos davam tudo em comum. Vendiam as coisas e entregavam para a igreja. E todo mundo vivia na igreja. E muitos acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Por isso que davam tudo. Jesus vai voltar, vai resolver os nossos problemas, aí vamos viver o bem. Só que Jesus não voltou. Tem 2000 anos que Jesus não voltou. Mas aqui também diz que, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, quando Deus diz que vai haver arrebatamento da igreja, vai haver destruição, tragédias, o princípio das dores, pais contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações, vai haver tribulação, grande tribulação, demônios, vai vir tudo. Quando Deus diz isso, é porque vai acontecer. Para Ele, é como se já tivesse acontecido. Ele está nos alertando. E essa questão de tribulação vai ser social e geográfica mesmo. Mas nós, muitas vezes, vivemos em momentos de tribulação que a gente não aguenta mais. E só tem um jeito, é gritar, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. 1000 anos, a profecia está, Jesus falou, eu vou voltar. E eu vou levar vocês para o palácio do meu pai, porque eu vou preparar um lugar lá para vocês. Mas Jesus, eu já tenho 30 anos na igreja, não aconteceu nada. Ô Jesus, eu estou orando pela minha família, eu estou aguardando as coisas acontecerem e não está mudando, é só problema. A promessa dele vai se cumprir. Agora, só vai usufruir das promessas de Deus quem perseverar até o fim. Está bem claro na Bíblia sobre isso. Quem perseverar até o fim receberá a coroa. Não é receber prosperidade, não é receber amor, sexo, não é receber bens, não é receber fama. A Bíblia não fala sobre isso. Fala salvação da alma, que é o primeiro plano de Jesus intervindo aqui na terra. Então Deus quer que você tenha na sua cabecinha que se você tem que se preocupar com alguma coisa, se preocupe com a salvação da sua família. Porque quando nós falamos de salvação, falamos em seguir a Jesus. Amém? Quem segue Jesus vai ter os mesmos benefícios hoje que aqueles que andavam com ele naquela época também tinham. Aí é que está a diferença. Vai chegar o grande dia que a terra vai ser destruída com fogo? Vai. Enquanto isso, diga aí, enquanto isso, Jesus é o meu bom pastor. Ele cuida de mim. Ele é meu provedor. Ele é meu curador. Ele é meu libertador. Ele é que me dá esperança, Ele é que me dá confiança. É o pão quente que me sacia, tanto emocional, quanto espiritual, como até fisicamente. Ele é água fresca que vem do céu. Que naqueles dias que eu estou atribulado, que eu estou aflito, tenho aquele refrigério. Aquele dia de calor tremendo, é Ele que vai me dar a sombra. Naquele dia de alagamento, é Ele que vai vir com um barco para me socorrer. Então, enquanto não tem arrebatamento, enquanto eu não morro, eu e a minha família, nós estamos no porto seguro, que é esse Jesus Cristo. Mas eu estou nisso por quê? Porque eu estou aguardando a salvação. Eu estou guardado e protegido porque Ele está comigo. Sabemos da história de Pedro, né? Que a sua sogra ficou enferma e tal, aí ele, ô Jesus, vai curar minha sogra não? Cura todo mundo, não vai curar minha sogra? Jesus não estava nem aí, Jesus estava fazendo um monte de coisa.
Aí depois, determinado momento, o quê? Está doente? Tá, deixa comigo. No momento que aprove a Jesus, Jesus foi lá e curou a sogra. Diz a Bíblia que ela levantou e foi fazer comida para todo mundo. Que enfermidade é essa que foi sarada assim tão de repente? De repente para nós. Mas Jesus tem o dia certo para trazer a nossa bênção. Assim como Lázaro, as irmãs, Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão, esse seu amigo que tu tanto amas, ele não tinha morrido. Só que mandaram um recado para Jesus 2 vezes. Mandaram um recado: olha, Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Tudo bem, Jesus continuou com a vida dele. Aí mandaram de novo: Jesus, corre lá, que ele está muito ruim. Até que veio a notícia final: olha, Jesus, morreu. Morreu. Jesus falou: não está morto não, só está dormindo. Quer dizer, então, Deus vai tratar cada um de um jeito, cada família de um jeito, porque Ele sabe o que fazer, como fazer e quando fazer o melhor para nós. Aí então Jesus decidiu ir para a cidade onde Lázaro estava. Chegando lá no meio do caminho, quase chegando na cidade: Jesus, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Calma, calma, ele vai ressuscitar. Aí sabe o que a crente falou? A irmã de Lázaro: eu sei, Senhor, naquele grande dia todos nós vamos ressuscitar. Eu sei que todos nós vamos para o céu. Não, não é isso que eu estou falando. Agora não é espiritual não, é físico. Ele vai ressuscitar. Mostra para mim onde é que ele está. Então essa é a hora de você mostrar para Jesus onde está a sua dor, a dor da sua família. Talvez um sonho enterrado, um projeto que já está morto, uma ideia, uma promessa que você já não acredita mais, apresenta para Jesus, leva Jesus até lá. E Jesus falou assim: tirai a pedra. Jesus não tinha poder para tirar a pedra? Era só ele falar. Mas não, já falou: tira vocês a pedra. E foram tirar a pedra. Aí nós entendemos já que quem remove a pedra é a igreja. E é por isso que nós temos que estar inseridos na igreja o tempo todo. Porque se fosse só as irmãs de Lázaro, elas não teriam forças para tirar a pedra do túmulo. Nós fomos lá, né, no túmulo de Jesus. Então é tipo uma caverna e uma porta. Então dá para imaginar uma pedra para tapar aquela porta. Muito grande. E naquele tempo, ou eram cavernas mesmo, grutas que tinham portas, ou era no chão, também se cavava e tinha porta também, pedras, porque não tinha cimento, não tinha para se fazer naquele tempo. Então, muitas coisas nossas que nós já consideramos mortos, é a igreja que vai dar acesso a Jesus para fazer Jesus fazer o milagre. É por isso que temos que estar aqui. E aí, quando a igreja deu acesso a Jesus, tirou os impedimentos, por isso que o nosso tema é quebrando barreiras, e as barreiras são quebradas pela igreja, e Jesus falou assim: olha, vocês estão recebendo poder para destruir as obras do maligno. Aleluia, por isso. Então são barreiras espirituais que a igreja é que vai destruir. Eu sozinho não tenho força, não tenho condições. E se eu estou numa tragédia, se eu estou numa situação difícil, eu não tenho força física, quanto mais força emocional, força moral. Não dá vontade de levantar da cama, não dá vontade de sair do quarto, não dá vontade de comer, aí vem depressão, vem ansiedade, vem um monte de coisa, porque eu sozinho não posso. Então, quem remove as barreiras é a igreja.
Aí sim, quando Jesus vê a igreja agindo na minha vida, na minha família, ele diz: o que está morto, sai para fora. E aí Lázaro ressuscitou. Diga aí, Lázaro ressuscitou. O meu sonho vai ressuscitar. O meu projeto vai ressuscitar. Então, enquanto nós não vamos para o céu, nós estamos na caminhada dessa vida com Jesus. E Ele é que vai fazer a diferença na minha vida e na minha família. E voltando a dizer, como disse aqui o servo, Pedro falou assim, Paulo escreveu nas cartas dele. Tem coisas que são difíceis de entender. Versículo 16. Os quais os ignorantes e instáveis torcem. Sabe quem são os instáveis? São os que ora estão com um pé na igreja, ora estão com um pé no mundo. Ora está bem com a família, no dia seguinte já está brigando com todo mundo. Acorda bem, mas de noite já está instável, não tem um equilíbrio, não tem uma moderação. É claro que todos nós temos momentos difíceis, momentos de ira, momentos de raiva, momentos de... Todos nós vamos ter, são sentimentos. Mas instável o tempo todo. Está com Deus hoje, amanhã não está. Está com Deus daqui a pouco, ora aplica a palavra, ora não aplica. E aqui ele fala assim, olha, o que vocês esperam ser como pessoas quando chegar esse tempo difícil? Quando a terra for destruída, quando o mundo for destruído, ou quando a sua família for destruída, quando a gente morrer. Que tipo de pessoa eu quero ser? Aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, que você seja uma pessoa santa, que você não misture com as coisas do mundo, mas se preocupe com as coisas morais, com as coisas que agregam, que juntam e que eu demonstro com amor. E essa palavra santa que a gente diz aqui, o santo é isso. Santo é aquele que é separado para Deus. Eu estava aqui antes numa posição, aí eu me separo, eu dou um passo para Deus. Me separei do mundo e estou agora no reino de Deus. Então é isso que vai me garantir ter o meu nome escrito no livro da vida. É isso que vai me garantir que os meus sonhos e projetos para com a minha família aconteçam e a minha família ande para o céu junto comigo. E aí o que vier, o que acontecer, nós como família, nós vamos saber, não estamos sozinhos. O bom pastor está com a gente. Se não é o bom pastor, é o Senhor dos Exércitos. Se não é o Senhor dos Exércitos, é o Criador Todo-Poderoso. É o Deus da cura, é o Deus da libertação, é a nossa bandeira, é o que nos motiva a ficar caminhando. Aquilo que eu precisar, eu vou ter nessa minha caminhada. E muitas vezes eu vou ter o doutor Jesus para curar a minha alma, curar minhas feridas, curar minhas dores, que vamos ter. Você imagine Noé com a sua família dentro de uma arca. Quantos dias mesmo? Lembrem aí, falem para mim, menos apóstolo. Dentro da arca. Escola Bíblica Dominical. Ninguém sabe, não? Quantos dias choveram? Hein? Palmas para ela. 40 dias. 40 dias e 40 noites chovendo direto. Do jeito que está chovendo aqui, nesses dias, que chove meia hora, uma hora, alaga tudo. 40 dias e 40, imagina isso. Com um mês, a água não tinha baixado. 2 meses, a água não baixou. 3 meses, a água não baixava.
Ficaram 5 meses dentro da arca, com animais, sem ver o sol, sem correr na praia, sem correr no campo. Vocês imaginem o cheiro que estava lá dentro. Você imagina a briga, porque tinha noras. Briga do casal, briga com os filhos, filho com os pais, irmão com irmão brigando. Tem 4, né? 8 irmãos. Imagina tudo durante 5 meses dentro de um lugar só, irmã Mercedes. Sem ver mais ninguém, sem ver mais nada. Tendo que usar afazeres domésticos. Que era o quê? Dar comida para os animais, tirar o cocô dos animais, fazer comida, arrumar a cama. Imagina as mulheres menstruadas. Como que se cuidavam? Não era brincadeira, não. Mas era a família dele. Então, se hoje a sua família não é como você queria que fosse, dê graças a Deus. Porque se ela é do Senhor, está dentro da arca. E um dia a água vai abaixar. O próprio Senhor vai abrir a porta da arca. E nós vamos ver o sol da justiça. Vamos sair ali e viver uma vida totalmente diferenciada. Isso será lá no céu. Deus vai poder proporcionar para nós. Então, que esta palavra fique para você. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros. Tanta coisa que se fala hoje de Bíblia, de crente, de igreja, e você só tem um jeito de saber se é certo ou errado, se você está seguindo ignorante ou instável. É você mesmo conhecer a Bíblia, fazer a sua análise e entender se é correto ou não. E outra forma é você a cada dia, como diz aqui a palavra do Senhor, arrependimento. Todo dia, porque todo dia nós erramos. Entendeu? Então abaixe sua cabeça, por favor. Medite aí na sua vida, o que você tem feito? Você tem colocado a sua família aos pés do Senhor? Você tem errado? Se arrependa do que fez errado e peça perdão ao Senhor. Você está no caminho com Deus? Amém. Se não está, hoje é o dia de você fazer uma aliança com o Senhor. Se está meio desacertado, renove a sua aliança com Deus. Porque dizem que é ruim ser crente, mas eu te garanto que pior ainda é não ser crente no Senhor Jesus Cristo. Pior ainda é não segui-lo, porque senão nós vamos estar sozinhos nesse mundo. E quando vier o dia do Senhor, ou quando morrermos, ou quando vier o arrebatamento, eu estar com o destino do inferno. Ou eu estar destinado ao céu e saber que alguém de dentro da minha casa não vai estar comigo no paraíso, mas vai estar num tormento eterno. Eu acredito que você não quer isso para a sua família. Então medite que nós vamos orar agora, para que Deus quebre realmente as barreiras, as nossas famílias, a sua família seja alcançada pelo Senhor. Glória a Deus. Hoje foi o dia do nosso jejum. Fique de cabeça baixa, do jeito que o apóstolo te orientou. Hoje foi o dia do nosso jejum. E aí o Senhor em Isaías 58, versículos 5 e 6 diz assim:
Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, se deite sobre o pano de sacos e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este, senão soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Senhor, obrigada, Deus, porque fomos instruídos aqui na Tua palavra. Obrigada porque estamos aqui meditando nesta hora e nos arrependendo diante do Senhor de todas as vezes que nos levantamos contra os nossos, que acusamos, de todas as vezes que olhamos apenas para o nosso próprio interesse. Senhor, nos perdoa de todas as vezes que colocamos a nossa aliança contigo em risco, porque demos mais valor àquilo que a carne gritava e não conseguimos nos colocar diante do Senhor pedindo ajuda e domínio sobre a carne. Nos perdoa, Senhor, porque acabamos cedendo. Falamos muito de pecados de imoralidade sexual, mas o Senhor não trata só isso como pecado. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que a nossa carne gritou, falou mais alto, e nós deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que ao invés de um abraço acolhedor, nós tivemos dedo acusador. Perdoa-nos, Senhor, porque todas as vezes que o Senhor nos mandou amar, nós simplesmente julgamos e condenamos aqueles que estavam perto de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor nos fez teus discípulos e disse que através do amor seríamos conhecidos como tal. Mas muitas vezes os nossos amados olharam para nós e perguntaram: que Deus é esse? Que Deus é esse que eles servem, que dizem que servem? Nos perdoa porque muitas vezes os nossos familiares, os nossos amados, não viram em nós a imagem e semelhança do Senhor que a apóstola falou aqui através da sua palavra, Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque saltou mais aos nossos olhos o pecado da bebedice, saltou mais aos nossos olhos o pecado da prostituição, do adultério. Olhamos o pecado do outro e muitas vezes nos consideramos tão mais santos. E o Senhor, nesta noite, olha para nós e diz: você está fazendo jejum? Você está se achando muito crente? Mas você tem verdadeiramente cuidado para que os seus amados tivessem rompido as cadeias da impiedade, os grilhões, todo o peso, todo o jugo? Ou você tem colaborado para colocar mais peso e jugo sobre os seus familiares? E nós queremos te pedir perdão e nos arrepender, mudar o curso das nossas atitudes. Queremos atentar para a tua palavra que diz que a gente consegue olhar o cisco no olho do outro e a gente não consegue ver a venda que está nos nossos olhos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Esse é o tempo, Deus, em que separamos para orar pela nossa família. Mas quando nos arrependemos, colocamos o nosso coração diante do Senhor e confessamos ao Senhor que tipo de cristão nós temos sido dentro de casa, automaticamente estamos orando pela bênção na nossa família. Porque o Senhor nos chamou para sermos bênção, coluna. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho em amor.
Senhor, dá-nos as estratégias. Nesse período, ó Deus, de carnaval, quantas coisas nós vimos. Quantas palavras saíram dos nossos lábios contra os nossos, Deus. Perdoa-nos, Pai. E em nome de Jesus, cancelamos todo decreto de morte, todo decreto de maldição que saiu dos nossos lábios, sim. Quando reprovamos, quando xingamos, quando maldicemos os nossos amados, ó Deus, que ainda não encontraram a luz que é Jesus. E é debaixo desta palavra, Senhor, que nós nos arrependemos e entendendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a seguir a direção e a estratégia que o Senhor deu para alcançarmos a nossa casa. Nessa hora, crendo no perdão dos nossos pecados, sim, pecados. Pedimos perdão e cremos que o Senhor libera esse perdão para nós esta noite. E nós entramos com ousadia diante do trono de graça, como intercessores agora, já perdoados, mas entramos como intercessores agora, te pedindo, Senhor, olha lá para a nossa casa. Espírito Santo, eu dependo de Ti, eu creio que o Senhor está convencendo meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha. Chega de fazer conforme o que eu achava que era o certo. E eu quero declarar, Espírito Santo, a minha total dependência ao Senhor. E eu entendo que é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor já está trabalhando. Em nome de Jesus, Senhor, como intercessor, eu quero me colocar diante do Senhor pedindo misericórdia da vida daquele sobre o qual haveria de vir juízo. Mas enquanto o Senhor não volta, enquanto o Senhor não puxa a ficha do meu familiar, eu vou continuar buscando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar orando, que o Senhor tem salvação, que o Senhor tem libertação, que o Senhor tem cura interior para aquele que hoje se encontra longe de Ti. Sabe, Senhor, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele familiar, que um dia ouviu a sua voz, que um dia disse sim para o Senhor, mas como a parábola do semeador, teve ali a palavra sufocada por espinhos, por pedras, por atrativos deste mundo. O inimigo roubou a palavra profética da tua vinda. O inimigo cegou o entendimento. Senhor, misericórdia. E eu sei que uma ordem sua, ao falar da sua voz, aquele que um dia esteve diante do seu altar e disse sim, vai se voltar, vai retornar, vai entender finalmente que o Senhor é Deus, o único Deus, e que não há outro, vai entender finalmente que vale a pena entregar a vida nas tuas mãos. E aproveitando, Senhor, se tiver alguém aqui dentro ou em casa que foi tocado por esta palavra, porque é a tua palavra que limpa, que está ouvindo a voz do teu Santo Espírito nesta hora, porque como eu já disse, o Senhor é quem convence. Em nome de Jesus, que se volte para o Senhor, que se arrependa dos maus caminhos e se voltem para Cristo, e que possam ter a vida restaurada, um futuro brilhante,
caminhando contigo. E a certeza de que um dia nos encontraremos contigo nos ares, naquele grande dia em que o Senhor virá para nos buscar. Não queremos estar só. Eu quero estar com esse irmão e com essa irmã que está fazendo essa oração de entrega nessa hora. Eu quero estar com os meus familiares. Eu quero, naquele grande dia, como foi pregado aqui, estar com aqueles que eu amo e que eu tenho colocado diante do Senhor em oração, assim como os nossos irmãos nesta hora. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo precioso. Obrigada porque eu sei que esta noite o Senhor alcançou corações. Obrigada porque eu sei que a nossa família está sendo restaurada, relacionamentos reconstruídos. Por isso nós temos orado e não nos cansaremos até que a obra seja concluída. Em nome de Jesus. Amém.